pro pau quebrar. Ô, pessoal, é o seguinte, antes da gente começar as apresentações, tá faltando muita gente aqui, viu? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Olha só, é o seguinte, esse trabalho que a gente está fazendo de modo virtual deu mais trabalho do que normalmente nós teríamos. Por quê? Porque quando a gente faz de forma presencial, aí eu acompanho vocês, eu levo até a sala de informática, faço carinho, brigo, enfim, eu dou toda a assistência necessária possível que vocês precisarem no modo presencial. Agora, virtualmente, ficou mais complicado, porque, por exemplo, eu percebi que, embora algumas pessoas estivessem em algumas aulas em que eu expliquei algumas ferramentas, tem gente que entrou no ouvido e saiu no outro, entrou no olho e saiu no outro. Enfim, é muito mais difícil. Eu sei, eu compreendo, e o meu objetivo aqui com esse trabalho não é fazer com que vocês ganhem nota. Absolutamente. Quer dizer, a nota vai existir porque eu vou fazer a correção e depois eu vou dar a porcentagem lá e a gente vai transformar. A nota, nesse momento aqui, para mim, como professor, é um detalhe, porque o mais importante é vocês aprenderem com o processo. O processo para a execução do projeto, do trabalho, é muito mais importante do que simplesmente uma pessoa do grupo entregar o trabalho, por exemplo. Todo mundo precisa se envolver de alguma forma, porque aí você aprende. Essa ferramenta que eu ensinei para vocês, embora seja de forma muito básica, que é a ferramenta de programação pelo PowerPoint, é só apenas um pequeno fragmento daquilo que nós temos hoje no mundo, que é a programação. A programação é uma linguagem que quem domina o mundo. Porque tudo que a gente faz aqui, por exemplo, a gente está aqui lidando com um programa que foi programado, que foi planejado anteriormente. Então, quem domina essa ferramenta domina o mundo. A demanda, por exemplo, por soluções tecnológicas durante a pandemia aumentou substancialmente. E quem domina esse tipo de linguagem está conseguindo se virar aí muito melhor do que nós, que não entendemos ou entendemos muito pouco, né? Então, portanto, moçada, além da questão da ferramenta tecnológica, é interessante também que vocês compreendam que, para qualquer resultado, para ter bom resultado, é preciso se envolver no processo. O envolvimento no processo é tão importante quanto o resultado, tá? Porque você tem que aprender alguma coisa com isso. Tem que aprender alguma coisa com esses fatos históricos aí. Nunca antes na história de vocês foram confrontados com a necessidade de serem os protagonistas efetivos da aprendizagem de vocês. Vocês estão tendo as ferramentas em suas mãos e agora vocês estão tendo que se virar. E o resultado disso vai ser positivo ou negativo. Se você está se envolvendo, se você está buscando, se você está se comprometendo, está tendo assiduidade, está anotando, está fazendo todo o percurso, beleza, ótimo. Agora, se você não está fazendo, se você está se enrolando, você está perdendo seu tempo. Você está desperdiçando um tempo. E tempo é uma coisa que não volta. Uma vez ido, a gente não recupera esse tempo mais não. Vou recuperar o tempo perdido. Isso é balela. A gente não tem recuperação de tempo perdido. Tá? É uma situação, é um fato histórico, é uma pandemia mundial, e o Brasil se tornou o epicentro dessa pandemia, que está avassalando muita gente, muitas famílias, está acabando com muitas famílias. E já que a gente é privilegiado, de certa forma, e a gente pode ter esse tipo de contato, a gente tem que fazer disso o melhor do mundo possível. Fácil? De forma alguma, é difícil demais a conta. Eu, por exemplo, estou aqui com vocês, estou planejando o almoço que tem que fazer com meus filhos, tem reunião à tarde, não sei o que lá, e vocês têm um monte de coisa para fazer, trabalho de história, trabalho de geografia, e não aguenta mais um monte de mensagem que chega, e não sei o que lá. É difícil para todo mundo, absolutamente. Só que a gente tem que tentar se ajudar, tá? Muito, bastante. Se a gente não se ajudar, se a gente não puder contar um com o outro, a gente vai contar com quem, né? Muito bem.
João Pedro perguntou aqui, o Edmar, tem a possibilidade de começar as provas online? Não sei não. Não tenho a mínima ideia disso. Toda e qualquer decisão a respeito de procedimentos pedagógicos mais contundentes serão informados pela coordenação, tá? Nós, professores, a gente fica geralmente informado de algumas decisões na mesma época que vocês, tá? Então, por enquanto, a gente vai manter essas atividades avaliativas. Aliás, a gente vai aprofundar, melhorar as ferramentas de avaliação remota, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo esse trabalho em grupo aqui agora, né? A gente vai ter trabalho daqui a um pouco que é individual. Assim que as apresentações acabarem, eu vou avisar para vocês que a gente vai ter aí um trabalhinho individualizado. Enfim, é isso. Moçada, já falei bastante. A gente vai seguir a sequência daquela ordem da orientação do trabalho para apresentação. Então, portanto, o primeiro grupo a apresentar é o grupo da Revolta de Beckman, que é o Henrique, o Rafael, o João Marcos, a Luana e a Carolina. Vocês estão aí? Sim, senhor. Tamo, Edmar. Tamo. É bom ouvir a voz de vocês. Tem gente que está com a vozinha que acabou de acordar. Acho que não, vocês já tiveram 2 lives hoje, né? Você corre aqui na Lagoa Seca? Se eu corro na Lagoa Seca, eu costumo correr. Eu corro com a minha mãe de manhã cedinho, 5h30, assim, a gente acorda e a gente vai correr 6 horas. Aí eu queria saber se você estava indo ou não. Quem está falando? A Carol Brant? Ué, 5h30? Sim, a gente está acordando 5h30 agora. Ah, não, mas aí quando vocês começam a correr, que horas? Não, a gente começa a correr 6. Ah, tá. O que acontece, Carol? Eu quando eu vou bem mais cedo. Eu vou quando não tem absolutamente ninguém. 4h50 da manhã. No. Mas Carol, você mora na Lagoa Seca? Não, eu moro aqui perto. Eu moro aqui no Belvedere. Aí eu vou correr lá às vezes. Ah, tá. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Quem vai apresentar e quem vai compartilhar a tela? Não precisa abrir a câmera, viu? A menos que você queira dar uma. Eu vou compartilhar a tela. Eu que vou compartilhar a tela. E quem vai apresentar? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Olha que grupo maravilhoso. Já gostei, viu? Tá dando pra ver? Tá, demora um pouquinho, já tá dando aqui. Antes de vocês começarem, é o seguinte, eu vou fazer, moçada, isso com todo mundo. Vocês vão mandar para mim a apresentação de vocês pela tarefa do Teams e também vão mandar para mim o roteiro. Depois, eu vou corrigir o trabalho, sem dar nota ainda, sugerir um monte de coisas, e aí depois eu vou devolver para vocês, tá? Inclusive porque eu percebi que grande parte da galera teve dificuldade, porque, por exemplo, aqui, ó, vocês colocaram um trapezoide aqui com uma figura branco, é um trapezoide. Só que vocês colocaram, acabaram, por exemplo, colocando o texto não no formato da imagem. Então eu vou ensinar para vocês como é que coloca isso depois, tá? Para ficar esteticamente mais bonitinho. Tá. Tá bom? Beleza. Então pode meter a fita. Pode. Vamos falar hoje sobre a revolta de Beckman. Nas imagens da esquerda aparece Manuel Beckman, que foi um senhor de engenho e revolucionário português no Brasil. Na imagem de trás é a foto da revolta e a imagem da direita são os irmãos Beckman chegando no Brasil. Essa revolta ocorreu nos anos de 1684 até 1685, no que é hoje chamado de Maranhão. Naquela época, o Brasil era dividido em 2 partes, administrativamente falando. O estado do Brasil e outra parte era formado pelo Pará e pelo Maranhão. Essa junção era chamada de Estado Grão-Pará e Maranhão. Essa divisão fazia maranhenses não se sentirem brasileiros, e sim apenas outra colônia de Portugal.
Desde 1640, a vida no Maranhão já era difícil, tanto como pessoas passando fome e usando índios como escravos. Mas a situação deles piorou quando Portugal determinou que os maranhenses usassem apenas os africanos como escravos, além de só comprarem esses escravos e sua comida de uma certa empresa que veio de Portugal, que era chamada de Companhia de Comércio do Maranhão. Essa empresa deveria trazer mais de 500 escravos por ano para o estado, mas isso não acontecia, o que tornava cada escravo mais caro, dando cada vez mais lucro aos portugueses. Como os maranhenses não estavam satisfeitos com o monopólio dessa empresa, eles resolveram se rebelar. Então, diversos fatores levaram a população do Maranhão a se rebelar contra a metrópole. Quem participou da revolta foram os homens bons, cidadãos comuns e até mesmo clérigos. Eles foram liberados pelos irmãos Beckman, Manuel e Tomás. Manuel era senhor de engenho, um dos grandes líderes da revolta, e Tomás era advogado, que cumpria apenas papéis secundários. No dia 24 de fevereiro de 1684, os revoltosos renderam os guardas da companhia e conseguiram tomar posse da cidade de São Luís, estabelecendo um novo governo chamado de Junta Geral de Governo, comandado por Tomás Beckman, João de Souza de Castro e Manuel Coutinho. Dentre as novas medidas tomadas por eles, estavam o fim da Companhia de Comércio do Maranhão e a deposição do capitão Mor, além da expulsão dos jesuítas. Então, foi assim, com essa invasão, que os maranhenses conseguiram uma breve vitória, mais especificamente uma vitória de 1 ano sobre os portugueses. Sem o apoio de outros estados brasileiros, a revolta durou menos de 1 ano. Não, durou mais de 1 ano, desculpa. Em maio de 1685, a metrópole mandou uma esquadra para o Maranhão e a ordem foi mantida novamente sem dificuldades. Juntamente à esquadra foi enviado o novo governador do Maranhão, Gomes Freire de Andrade. Ele condenou Manuel Beckman à forca e prendeu seu irmão Tomás, assim como fez com outros diversos revoltosos, além de cobrar multas. Com o fim da revolta, os jesuítas voltaram e continuaram a escravizar os indígenas. A Companhia do Comércio do Maranhão foi extinta por representar muita resistência da população, e até porque esse foi um dos grandes motivos da revolta. Acabou. Acabou. Ô, pessoal, que programa que vocês estão utilizando aí? A gente não conseguiu colocar o hiperlink, aí a gente fez assim mesmo. Eu não sei. Mas isso é o PowerPoint? Não, Edmar, não, é porque, tipo assim, ninguém tinha o computador que tem o PowerPoint. A gente só tem o MacBook. Aí a gente teve que usar o Keynote. E aí lá não estava conseguindo de jeito nenhum colocar o hiperlink. Ah, tá. Então vocês fizeram cada slide, vocês fizeram como se fosse um museu, mas no final das contas ficou uma apresentação, tá? Entendi. Tá. São os... Tá bom, tá vendo? Vocês ficam comprando um computador de 10 mil reais, aí é muito chique e não tem PowerPoint. Olha só, moçada, depois vocês vão ter que mandar para mim, tá? Pela tarefa. E aí eu queria fazer só 2 comentários em relação... Tá, rapidinho. Eu vou ver se eu consigo mandar isso para, sei lá, alguém que tenha um PowerPoint para colocar o hiperlink. Opa. Tá, e se você não conseguir, não tem problema, não. Você me avisa e aí a gente vê o que a gente pode fazer. Tá. Seguinte, lembra, eu estava falando na última aula, na sexta-feira, eu estava falando sobre a questão do exclusivo colonial, ou do pacto colonial. E quando, por exemplo, a coroa portuguesa chegou no Brasil, eles fizeram a abertura dos portos, e aí, com isso, eles acabaram com o exclusivo colonial. Bem, um exemplo do exclusivo colonial era justamente o que aconteceu no Maranhão. O que acontece? Os maranhenses queriam 2 coisas. Eles queriam preços mais justos para os produtos. E por que queriam os preços mais justos? Porque a Companhia do Comércio encarecia demais, porque ela era uma atravessadora, uma empresa que atravessava. O que é a atravessadora? Eles pegam um produto, acresce ao preço do produto o custo do transporte, e acaba que o consumidor final ele tem que pagar um preço muito alto pelo produto. E aí os brasileiros, os maranhenses, no caso, tinham que pagar um absurdo pelos produtos que a Companhia do Comércio comercializava. Bem, além disso, a Companhia do Comércio queria ter o direito de escravizar os indígenas. E aí, por que eles queriam isso?
porque a Companhia do Comércio havia prometido que iria levar escravos para a região, não levou, e como não tinha escravos africanos, eles queriam escravizar os indígenas. Bem, os indígenas eram protegidos pelos jesuítas, e os jesuítas, então, eram contrários à escravização indígena. Portanto, de um lado, os colonos maranhenses não tinham mão de obra, e por outro, pagavam muito caro pelos produtos trazidos pela Companhia do Comércio. E aí, como a coroa portuguesa não resolvia os casos deles, eles pegaram e fizeram a revolta. No final das contas, os líderes foram punidos de forma exemplar, e o castigo exemplar é uma das marcas da colonização portuguesa no Brasil. Todas as vilas, por exemplo, a primeira coisa que se colocava numa vila era o pelourinho. O pelourinho era o local onde o escravo era açoitado e apanhava. E por que a coroa fazia questão de colocar um pelourinho no meio da praça da cidade, do centro da cidade? Porque para servir de exemplo para todos os outros escravos, para controlar a população, para que os outros escravos também não fizessem alguma revolta. Então, toda vez que acontecia uma revolta, os líderes eram reprimidos de forma muito exemplar, para desencorajar outras pessoas que estivessem eventualmente revoltadas, tá? E, infelizmente, uma das heranças que nós temos do período colonial é justamente essa punição, uma ação violenta do Estado contra as pessoas, para tentar reprimir as pessoas e reprimir qualquer instabilidade. Bem, os comentários, eu tenho alguns detalhezinhos que eu queria comentar com vocês, mas aí eu comento no particular depois, tá? Vocês vão mandar para mim o trabalho, vou fazer uns comentários lá e mando de volta para vocês. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela dedicação, e eu espero que vocês tenham aprendido bastante com esse trabalho aqui, tá bom? Valeu, Edmilson. Próximo grupo. Valeu. Henrique Faleiro. Henrique Faleiro, a gente olha para a cara dele, dá vontade de rir. Jogador. Guerra dos Emboabas. Clara, Maria Clara, Brenda, Thiago e Rafael. Opa. Opa, vocês estão aí? Aham. Coisa boa. Bom, Quem vai sim. apresentar? Bom, eu acho que só tá eu e a Breno Tiagão vai apresentar, vai falar. Ah, tá. Você, Brenda e Thiago. Que tá aqui na live, eu acho que sim. Ah, tá. Eu não sei. O Rafael vai apresentar o museu e eu vou apresentar a matéria. Ah, tá. A Maria Clara e a Clara não estão aí, não? Mas, quer dizer, na verdade, eu disse para vocês que não precisa... Eu tô aqui, Edmar. Eu disse para vocês que não precisa de todo mundo apresentar, tá? É só a questão, enfim, mas todo mundo deveria ter ajudado na organização do trabalho, mas não precisa todo mundo apresentar. E aí, qualquer coisa, alguma informação que eu precise saber, vocês precisam me dizer depois, mas no particular, não precisa expor absolutamente ninguém, tá? Então, pode compartilhar a tela aí. Beleza. Tá compartilhando o quê? Demora um pouquinho, vai aparecer daqui 3, 2. Eu tô vendo a mim mesmo, que esquisito que eu sou, meu Deus do céu. Deixa eu ver. E agora? Você já tá compartilhando. Já? Tá tudo aí agora beleza? tá aparecendo sua família. Aí agora coloca o modo de apresentação. Isso! Que coisa linda. Tá rolando. Tá aqui, já tô vendo aqui, ó, o museu. Será que caiu? A gente tá... Oi? Oi? O microfone dele tá desligado.
Pera. Eu tava mutado? Você tava mudo, velho. Pô. Vai. E Brenda? Aí, rolou. Apresenta o museu. Aqui, ó. É aqui, né, pô? Eu fiz as portinhas para cada sessão aqui. Eu botei a informação aqui para voltar para a central e fiz assim com todos os tópicos, né? Assim, tá. Por diante. Vamos lá, Brenda. Pode apresentar, Edmar? Pode, Brenda. Antes de eu falar da Guerra dos Emboadas, eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu antes, para ter um contexto como tudo que aconteceu. Primeiro, a Guerra dos Emboadas, ela aconteceu durante o período colonial. Mas eu vou falar um pouquinho sobre uma crise que Portugal estava passando antes dela acontecer. Na metade do século XVII, Portugal estava passando por uma crise econômica, que foi principalmente causada pelo fim da União Ibérica. E a coroa portuguesa Brenda. A Brenda tá mutada. estava multada. Eu estava falando, mas eu estava multada. Ô, Brenda, só antes de aproveitar o ensejo aqui, ó. Emboabas. Que? Emboabas. Tá. Mas eu estava Porque multada. se eu não estiver enganado. Pera, como é que é então? Eu não sei, não. Eu só. Não, tá aqui, ó, Emboabas, mas é porque eu posso ter equivocado, mas eu acho que eu ouvi a Brenda falando Emboadas. Bate. Você falou isso sem querer. Onde é que eu parei? Porque eu estava montada que eu vi aqui. Você estava explicando o contexto inicial, ô, Brenda. Tá. Então, na metade do século XVII, Portugal estava passando por uma crise econômica, que foi principalmente causada pelo fim da União Ibérica. Então, a coroa portuguesa, para ela tentar solucionar o problema, ela resolve incentivar a busca de metais preciosos na colônia, no caso do Brasil. E aí, a população de São Paulo resolve se aventurar e desbravar no interior da colônia em busca de metais preciosos, como prata, ouro e diamante. Além disso, eles também buscavam aprisionar indígenas para servir de mão de obra escrava nas lavouras de cana-de-açúcar. E aí, finalmente, em 1693, o ouro é descoberto, onde hoje chamamos de Minas Gerais, mas naquela época chamava de Mina de Ouro. E naquela época, as Minas Gerais fazia parte de São Paulo. A notícia da descoberta do ouro, ela se espalhou rapidamente por toda a Europa. E os portugueses de toda parte migraram para a colônia em busca de uma vida melhor e enriquecimento fácil, por conta de descoberta de novas minas naquele local. Porém, o crescimento urbano rapidamente trouxe muita miséria, fome e guerra. Esses imigrantes que os portugueses que vieram para o Brasil, pelos vicentinos, que era essa população de São Paulo, eles apelidaram eles de Emboabas, que era o nome de uma ave que era muito emplumada, que eles fizeram essa referência por conta das botas que os emboabas usavam. E apesar de terem sido os vicentinos que descobriram o ouro, foram os emboabas, eles tinham o maior apoio da coroa portuguesa para a exploração dele. Então, aconteceram vários conflitos, porque os vicentinos não queriam deixar os emboabas explorarem esse ouro e eles não conseguiram chegar num acordo. E isso gerou vários conflitos que envolveram índios, os bandeirantes de São Paulo, colonos e os portugueses, que geraram essa guerra que durou cerca de 2 anos, de 1707 até 1709. A guerra ela era constituída por 2 grupos, que eram os vicentinos
contra os emboabas. E os emboabas, eles eram liderados por um emboaba chamado Manuel Nunes Viana. E ele que estava liderando o grupo dos emboabas. Então, eles começaram a lutar. E nessa guerra teve vários conflitos. E o mais emblemático, né, desses conflitos ficou conhecido como o Capão da Traição, que aconteceu entre as cidades de São João del Rei e Tiradentes, que envolvia cerca de 300 bandeirantes contra 1.000 emboabas. Então, por conta dessa diferença de gente dessa guerra, os emboabas sugeriram para os vicentinos que eles se rendessem. Então, os vicentinos resolveram se render, porque tinha uma diferença muito grande dessas pessoas na guerra. Mas, quando os vicentinos se renderam da guerra, os emboabas mataram todos eles. E por isso que essa guerra, esse conflito da guerra foi chamado de Capão da Traição. E até hoje as pessoas localizam lá com esse nome. Uma coisa importante também é que a guerra dos emboabas deu origem para o local Minas Gerais, que a gente conhece hoje. Essa guerra que deu origem para esse lugar. E apesar dos emboabas que venceram essa Brenda, comutou. Você estava falando o seguinte, então apesar dos... Mas eu não estou mutando, Edmar, alguém está me mutando. Então. Eu sei. Não me preocupa não, tá lindo, viu? Tá indo muito bem, tá excelente, inclusive. Então, você estava dizendo que embora os emboabas tenham vencido... Eles não tiveram o direito do exclusivismo para a exploração desse ouro. Quem tinha era a coroa portuguesa. E agora eu vou falar as coisas que aconteceram depois dessa guerra. Com o fim da guerra, os vicentinos eles migraram para a região de Goiás e Mato Grosso. E lá eles acabaram encontrando ouro e diamante. E também outra coisa importante que aconteceu foi que a coroa portuguesa ela resolveu separar São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro em 3 distritos diferentes, e não mais juntos, igual eles ficavam antes. Como eu falei, que a Minas Gerais fazia parte de São Paulo. O rei resolveu separar esses três estados, esses 3 lugares em distritos diferentes, depois da guerra. Muito bem, Brenda. Olha só. Você não quer ser professora não, né, Brenda? Não, pelo amor de Deus, Edmar. Olha só, mas assim, excelente explicação, muito bem pausada, falando bem. O museu, o senhor Rafael, depois eu mando uns comentários para você sobre algumas coisas que podem ser melhoradas aí. Mas é isso, a Guerra dos Emboabas foi fundamental para a formação do nosso Estado brasileiro. Viajei para o nosso estado de Minas Gerais, que Minas Gerais é um país, né, afinal de contas. Bem, mas foi muito importante, e foi importante também por causa da expansão territorial, porque os paulistas acabaram indo para outros locais que não pertenciam originariamente a Portugal e acabaram contribuindo para a expansão territorial, e aí depois o Brasil se tornou esse país gigantesco como nós temos atualmente. Bem, a Guerra dos Emboabas está ali o nosso mito fundador. Minas Gerais é o nosso... a Guerra dos Emboabas é o evento que marca o início da cultura mineira, uma cultura multifacetada, uma cultura de muitas pessoas, multiétnica e por aí vai. E aí, agora, a Guerra dos Emboabas também ela define a atuação muito severa da coroa portuguesa sobre a colônia, porque a coroa portuguesa percebeu o seguinte: se eu não atuar em torno da exploração aurífera, eu vou perder muita grana. Então, eles começam a planejar a construção, por exemplo, das casas de fundição, e aumenta a vigilância sobre o povo aqui, para o povo não roubar o ouro da coroa portuguesa. Mas o povo sempre dá um jeito de contrabandear. Uma das atividades mais comuns nesse período é de ouro e de mercadorias.
porque a coroa portuguesa não dava conta de fiscalizar e também de prover produtos necessários para a região mineradora, né? Bem, é isso. Então eu mando para Edmar, vocês depois. Sim. é porque quando eu fui fazer o hiperlink, tipo, eu achei muito estranho. Porque, beleza, eu clico aqui, aí vai, e não ficou nada marcado, não ficou esse sublinhado aqui em roxo, sei lá. Aí nos outros, quando eu fui fazer o hiperlink, ficou assim, e, tipo, eu não entendi por quê. Você tem PowerPoint? Certo, isso é PowerPoint. Tem. Ok. É. É porque o PowerPoint, cara, eu preciso descobrir exatamente por que isso acontece. Mas há alguns momentos em que você cria o hiperlink e não aparece nada, que eu acho ótimo, na verdade, não aparece nada. Mas tem momentos em que ele aparece. Eu não sei exatamente o porquê, mas um dia eu vou conseguir essa resposta para esse drama humano. Beleza. Muito bem. Então agora a gente vai para a revolta de Filipe dos Santos. Claro, está dando aqui uma resposta. Deve ter clicado no texto. Muito provavelmente foi isso mesmo. A revolta de Filipe dos Santos, deixa eu fechar só essa janela aqui. A revolta de Filipe dos Santos é a Clara, a Marina, a Isadora, Gabriela e Giovana. Vocês estão aí, meninas? Sim. Sim. Edmar. Oi! E aí, Gabi, tudo certo? Edmar, Ah, a Marina ela não vai apresentar porque ela tá na estrada indo pra fazenda. tá. Mas vocês estão... Ela até te mandou uma mensagem lembram? aí no chat. Tá. Eu acho que foi... eu devo ter respondido umas 60 mensagens de pessoas diferentes, assim. É impressionante. Olha só, mas quem vai apresentar, então? Vai apresentar todo mundo, menos ela. Tá. E quem vai compartilhar a tela? A Isadora. Eu. Então, mete a fita, Isadora. Eu? Pode abrir a tela. Pode compartilhar a tela. Já deu, Edmar? Você tá compartilhando? Tá, peraí. Eu só estava pegando o documento do Word aqui para ver. Tá aqui. Deu sim. Tá, então a gente vai falar sobre a revolta do Filipe dos Santos, e os participantes são esses daí. E aí, Clara? Rapidão, Edmar, Sim. a gente tem um jogo aí é pra gente colocar a resposta certa e seguir o PowerPoint? Pera, se eu entendi o que você quis dizer, é o seguinte, vocês vão apresentar as informações e depois vai para uma pergunta de quiz? Porque tem. Passa aí, Isadora, próximo slide, por favor. Porque aqui, eu vou explicar essa parte aí, e aí tem essa pergunta sobre o que foi a revolta. Aí eu queria saber se assim, a gente bota a resposta certa e segue com o slide, e aí tem mais perguntas depois. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode, inclusive para ver se esse povo está prestando atenção, aí você explica, aí quando terminar de explicar, assim, gente, vocês acham qual que é a resposta correta, de cima ou de baixo? Aí a gente vê aqui no chat aí quem se manifesta. Tá bom. Espera um pouquinho, se ninguém se manifestar, a gente vai para frente. Mas se manifeste, viu, povo? Ok. Então a gente vai falar sobre a revolta de Filipe Santos e eu vou explicar aqui um comecinho assim. Essa revolta ela aconteceu em 1720, durante o ciclo do ouro, logo após a criação das casas de fundição, em 1719, que cobrava impostos sobre 1/5 do ouro obtido. Aí ela aconteceu em Minas Gerais, sobretudo na cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, que era o maior centro de exploração de ouro. Essa região, portanto, era responsável por uma grande arrecadação de impostos. Aí, quem fez essa revolta foi um grupo de mineradores e fazendeiros locais, liderado por Filipe dos Santos, um tropeiro. Aí tem essa perguntinha aí, que está perguntando o que foi a revolta. Aí tem essas duas alternativas, se alguém quiser tentar responder.
Oi, gente. Eu acho que foi a segunda resposta, a de baixo. Que bonitinha, Carol, gente. Tá vendo? Pessoa solidária com as colegas. Tudo bem, Carol. Tá prestando atenção. Pode ir. Então, os objetivos dessa revolta foram eles pediram o fim das casas de fundição, o fim de vários impostos e tributos, o fim dos monopólios, que eram quando alguma empresa, só ela tinha um produto, e aí por isso ela podia fazer o que quisesse com o preço que as pessoas precisavam comprar dela, e queriam a retirada do governador-geral, o Dom Pedro de Almeida, que é o Conde de Assumar. E aí como é que aconteceu? Em 1719, Portugal sentiu que ele poderia perder o lucro do ouro, porque tinha contrabando e tinha a livre exportação. E aí ele criou a chamada Casa de Fundição, que aí transformava o ouro em pó, em ouro em barra, e só esse ouro era aceito. Só que ela não só transformava, ela tirava 1/5 do ouro como imposto. E aí eles se revoltaram por causa disso. Com a revolta, eles foram na casa do Conde de Assumar e pediram para ele, fizeram as reivindicações, e depois eles rasgaram papéis importantes em frente à multidão. O Conde de Assumar disse que resolveria e que eles podiam voltar para a Vila Rica, só que ao invés disso, ele mandou uma tropa para a Vila Rica e assim teve um conflito entre o grupo e a tropa. Ô, Gabriela, você tá mutada. Eu vi agora é a Giovana. Ah, tá. Beleza. Então, aí o que aconteceu? Que o Conde mandou prender todos os líderes do movimento e incendiou suas casas. Só que aí alguns também foram deportados para de boa. Só que com o Filipe dos Santos, ele foi condenado, foi esquartejado e os pedaços do corpo dele foram espalhados pela cidade, simplesmente para dar exemplo para o resto das pessoas para não se revoltar mais. Na conclusão, essa revolta não conseguiu cumprir seus objetivos. Eles não conseguiram se revoltar e não conseguiram mudar nada. Mas todo mundo fala que esse movimento foi o embrião da Confidência Mineira, que aconteceu em 1789. E também acham que essa revolta pode ter influenciado muitos revoltantes. Tá. Agora, Perguntas. pode falar. Agora tem essas perguntas, e aí, alguém sabe alguma delas? Vou começar com essa primeira aqui, ó. Qual desses foi o objetivo da revolta? Aumentar a exportação de fumo, sal, aguardente e gado, ou acabar com as casas de fundição e reduzir vários impostos? A segunda. Passa no manual mesmo. Ai, Passa peraí, certinho. Problemas técnicos. O meu chat tem um delay violento, viu? Vocês respondem Peraí, meia hora Thiago. depois. Passa com a setinha, ao invés de... Não, isso. Aí, tava certo. Isso. Agora, a segunda pergunta é: quando foi a revolta? 1720 ou 1719? Pô, o meu chat aqui não E tá da aparecendo. palavra 1720. Coloca aí, para ver se é. Ah, bonitinhos. Aí agora tá perguntando quem era o Filipe dos Santos. Um tropeiro ou um minerador? Um tropeiro, coloque aí. Responderam aqui. Aí.
A segunda opção da primeira pergunta. Agora, o que aconteceu com o Felipe dos Santos? Eu chuto a segunda opção aí na primeira pergunta. Aí agora é o que eles fizeram como protesto. Invadiram a casa do ouvidor-mor e destruíram papéis oficiais perante a multidão ou deixaram de trabalhar para não ter que pagar impostos. Colocaram a primeira, coloca aí. Erro. Cliquei, volta lá. Eu vou aí, porque essa resposta tá certa mesmo, tá? Eles invadiram a casa do ouvidor-mor e pediram as suas reivindicações, e depois eles saíram destruindo papéis oficiais perante a multidão, em frente à praça pública. E aí depois o Conde Assumar falou para eles que eles podiam ficar tranquilos, e aí teve a guerra, que foi tipo um conflito. Então as meninas tinham marcado correto, né? A Luane e a Brenda tinham apontado correto. Sim. Foi mandando para todo mundo mexer e deve ter acontecido uma confusão na hora de colocar o hiperlink aí. Beleza. Aí agora, por que o Conde de Assumar escolheu esse destino para Felipe? Para mostrar para os cidadãos o que acontecia com os revoltantes, gerando medo de se revoltar? Ou para mostrar que o poder judiciário funcionava? Coloca aí a primeira, o povo tá falando aqui. Não, o meu tá no delay também, até no celular também. Apareceu aqui o Gustavo, respondeu. Tá certo. Todo mundo acertou. Esses dois slides que deu. Bugou. Bugorius. Tem mais? Não, é isso, acabou. Então tá. A gente vai arrumar, na hora que a gente vai te mandar, a gente arruma um hiperlink para poder te mandar. Tá, eu não sei se eu já disse aqui, porque eu dei tanta aula agora, se eu repetir, vocês me desculpem, mas é o seguinte, na quinta-feira eu não falei isso, porque eu falei com o Rafael, eu vou ajudar vocês a organizarem um pouco melhor os slides aí, tá? E aí eu mostro para vocês. Enfim, a revolta de Filipe dos Santos, geralmente ela não é muito bem lembrada, não é muito conhecida, mas ela foi muito mais popular do que a Inconfidência Mineira. A revolta de Filipe dos Santos foi uma mobilização da população local da Vila Rica, e aí eles foram até Mariana. A sede do governo em Minas Gerais nesse momento era Mariana. Então eles vão até Mariana, e aí falaram aí para o Conde de Assumar, Conde de Assumar, a vida está muito difícil, é muito complicado, o que o senhor vai fazer? O Conde de Assumar, que é isso, irmão? Deixa aqui comigo, vou cumprir todas as promessas. O que você está precisando? Abaixar o preço do sal? Vamos abaixar o preço do sal. Então ele prometeu um monte de coisa que ele não cumpriu. Ele falou, não, todo mundo volta para casa, porque amanhã nós já vamos resolver todos os problemas. Aí a galera saiu de Mariana, voltou para Vila Rica cantando uma belíssima canção, caminhando e cantando. Aí eles voltaram para Vila Rica. Quando chegaram em Vila Rica, foram todo mundo dormir. Pô, o Conde de Assumar é um camarada de gente boa, viu, cara? O cara vai atender as nossas reivindicações. Quando a galera estava lá dormindo, vêm as tropas governamentais, prendem o Filipe dos Santos, e aí o Filipe dos Santos ele vai ser enforcado, depois esquartejado, e as suas partes, a parte do seu corpo, serão arrastadas pelas ruas de Ouro Preto, de Vila Rica, né? Então, foi também uma forma de castigo exemplar, para que as pessoas não se revoltassem mais contra o governo. Lembrando bem que é o seguinte, porque a maioria das pessoas não sabe, quando eu me pergunto assim, qual foi a primeira capital de Minas Gerais? O pessoal grita, Rio de Janeiro. Não! A primeira capital de Minas Gerais foi Mariana.
Foi antes, inclusive, de Ouro Preto. Depois que passou para Ouro Preto, que não se chamava Ouro Preto, se chamava Vila Rica. E alguém disse aí, eu não lembro exatamente quem, não sei se foi a Clara, que disse que a revolta de Filipe dos Santos, que é também chamada de sedição de Vila Rica, tenha sido o embrião da Inconfidência Mineira, mostrando que os mineiros, de uma forma geral, há uma tradição aqui em Minas Gerais de inconformismo com decisões políticas desde o período colonial, tá? Muitas vezes esse inconformismo não leva ninguém a lugar nenhum, mas é importante a gente manifestar as nossas opiniões e posições políticas. Moçada, é o seguinte, nós temos mais 2 apresentações, obviamente não vai dar tempo de apresentar, porque já está quase acabando o horário aqui da aula. Então, o que a gente vai fazer na próxima terça-feira? A gente não vai precisar utilizar toda a aula, mas aí a gente vai terminar de apresentar. Nós temos... Não, a gente tem 3 apresentações, né? Tem Confidência Mineira, a Conjuração Baiana e o Movimento Comuneiro. Então, essas 3 apresentações vão para a terça-feira da semana que vem, tá? Então, eu vou marcar com vocês com antecedência. E quinta-feira, plantão. Vou tirar um pedacinho da aula. Sim. Aqui, mas tá faltando aquele Tupa do Amaru. Como é que... Eu não sei bem o nome. Tupac Eu não sei. Amaru. Tupac Amaru. Tem mais esse também, né? É porque... Não, a Ana Laura rachou. Olha só. Ô, Ana, enfim, mas tem mais 4 apresentações. O problema é que a gente só tem 3 minutos aqui para apresentar. E aí, como eu já fiz todos os esclarecimentos que eu precisava, aí a gente já vai de forma mais objetiva na terça-feira da semana que vem e já termina de apresentar todo mundo, tá? Mas é importante que mesmo aqueles que não apresentaram, me mandem suas apresentações até sexta-feira para eu corrigir, tá? Mesmo sem apresentação, aí é bom que eu já dou um feedbackzinho aí sobre a questão da organização do museu, da apresentação, do jogo, sei lá o que for, tá? Edmar, tem mais alguma coisa? por onde? Pelo Teams. Tem aqui uma tarefa aqui para vocês me mandarem. Esqueci, tá bom. Obrigada. Então, não precisa de todo mundo, só uma pessoa me mandar, tá ótimo, tá? Oi, e aí Edmar. a gente se... Diga. Vai ser o mesmo horário na terça que vem? 11h50? Vai ser no mesmo horário. Tá. Tá? Alguma coisa, Ana Laura? Oi, Edmar, então, aqui, o meu grupo, eu fiz o trabalho toda sozinha. Então, tipo, eu não sei se eles vão ter uma apresentação, porque eles não entraram hoje aqui na sala, né? Eu não sei se eles vão ter apresentação ou não para fazer, porque, tipo, eu fiz por mim mesma, meu. Qual que é o seu tema, Ana Laura? Inconfidência Mineira. Tá. Ana Laura, então é o seguinte, é bem importante. E mantenha a apresentação sua. Você fez a apresentação e fez o roteiro também? Sim. Tá. Então você me manda, coloca só o seu nome, para eu saber. E aí vou esperar eles se manifestarem, eu não vou correr atrás deles não, tá? Tá bom. Então tá. Obrigada, Edmar. Por nada. Meninos, então é o seguinte, é um prazer enorme vê-los aqui novamente. A gente se encontra na quinta ou na sexta, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e até mais. Tchau. Tchau, Edmar. Tchau. Valeu, Edmar. Tchau, gente.